Bom dia. Segunda parte da nossa lição é as sutis estratégias do inimigo. O inimigo de nossas almas faz tudo para enfraquecer a nossa fé e nos enganar com doutrinas demoníacas. A igreja enfrentará essas investidas até que seja arrebatada na vinda do Senhor. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. O inimigo tenta enfraquecer a nossa fé. Na parábola do semeador, quando a palavra de Deus foi semeada, uma parte caiu à beira do caminho e as aves a comeram. O objetivo da parábola, é mostrar que a palavra é semeada, mas alguns são como a semente que cai à beira do caminho. Assim que ouve a palavra, o inimigo arranca o que foi plantado neles. O inimigo rouba a palavra de Deus por todos, porque odeia a fé que ele produz no coração das pessoas. O apóstolo Paulo sabia que Satanás tenta sufocar a fé das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Então, muitas são as pessoas que aceitam a Cristo, que se convertem, mas logo, logo eles se esfriam na fé e deixam. Porque a palavra foi semeada numa terra que caiu, que não tinha profundidade. Ficou em cima, a raiz não alicerçou, a raiz espalhou, não penetrou. E daí a palavra não penetrou no coração. E aí ele se afasta de Cristo. O inimigo ataca a obra missionária. Desde as raízes da fé cristã até os dias atuais, o inimigo tem empregado várias estratégias para destruir a igreja e levar almas à perdição. Uma dessas estratégias é tentar frustrar os planos dos missionários, como aconteceu com Paulo. O inimigo detesta os missionários, por isso se empenha para colocar empecilho no caminho deles. Portanto, os missionários devem fazer uso da armadura de Deus para se manterem firmes das investidas do diabo. É todos nós, missionário ou não. Todos nós temos que estar revestidos da armadura, na leitura da palavra, na oração e no louvor. Porque o inimigo das nossas almas, ele é estrategista e ele não sossega. Ele está ao nosso derredor, mas Cristo está ao nosso redor. Mas nós temos que estar revestidos na armadura da leitura, da meditação, da palavra, da oração, estando revestido. O que nos reveste é o compromisso, é a fidelidade com Cristo e com a palavra, porque a palavra é Cristo. O inimigo nos incita a ceder aos desejos da carne. Foi o que aconteceu esses dias, nessas festanças que houve. Quantos não se afastaram? Ah, não, eu vou ali só olhar, não tem problema. E quando pensou que não, já estava lá no meio. E aí? O inimigo das nossas almas, desde a criação do mundo, ilude e coloca em conflito os desejos da carne e do espírito. Porém, quem vive pelo espírito não satisfaz os desejos da carne. Na luta contra os desejos da carne, não devemos ceder a sentimentos, palavras e ações que afrontam a nossa intimidade em Cristo. Então, temos que estar fortalecido. É a palavra que nos fortalece, é ela que nos sustenta. Como Paulo falou, os missionários são o alvo, porque eles que estão nos campos levando a semente de salvação. O inimigo de nossas almas faz de tudo para enfraquecer a nossa fé. Por isso que nós temos que nos mantermos na leitura da palavra. No devocional de todos os dias. Assim como nós nos alimentamos o físico, no café da manhã, no almoço, na janta, e tem outros que assim, quando é 10 horas tem um lanchinho pequeno, meio-dia almoça, 3h30 tem um lanchinho, 6 horas janta. Assim nós temos que ser com a palavra, que é para estarmos fortalecidos para as adversidades do inimigo. Porque ele é astuto, como a própria palavra diz. Mas para que o Senhor nos revista, nós temos que estar alicerçados na palavra. A estática de Satanás contra a igreja, ele é artiloso. A queda acarretou implicações graves para todos os seres viventes. A relação entre o ser humano e Deus foi afetada a partir daquele dia. A inocência do homem se foi pela desobediência à lei de Deus, por meio de um homem, Adão, sobrevindo toda espécie de sofrimento aos homens. Entretanto, também por meio de um homem, Jesus Cristo, todos que nele creem
e o recebem serão vencedores e triunfantes. Olha só o que a palavra nos garante. O pecado entrou pelo homem, mas pelo um homem nós tivemos a salvação. O inimigo tenta nos parar com enfermidades. Quem não gostaria de ter uma vida pujante e livre de doenças? Deus nos criou para termos sempre uma boa saúde. Porém, quando o inimigo induziu Adão e Eva ao pecado, isso trouxe a doença, dor e morte ao ser humano. Olha só. Aí muitas pessoas questionam, por que questiona Deus? Não temos que questionar. Não temos que questionar, é confiar, é o confiar. Por mais que doa, porque dói realmente, eu nunca tive uma grande enfermidade, mas quem tem sabe o sofrimento que é. Nós temos que confiar em Cristo. A boa notícia é que as doenças não duram para sempre, porque a promessa é que receberemos um corpo glorificado, não mais sujeito à doença ou morte. É o confiar, é o esperar, porque Jesus está voltando. A qualquer momento a trombeta soa. O inimigo tenta nos parar com atrativos. Precisamos nos fortalecer espiritualmente. As pessoas hoje se atentam para o exterior, perdem horas em academias para fortalecer o corpo, mas não fazem nada para fortalecer o espírito. Isso é verdade. E muitos vão para a academia e lá caem. Que o Satanás coloca coisas e quando pensa que não, já é tarde. Fiquemos vulneráveis às estratégias que o inimigo usa para nos destruir, assim como ele fez com Davi, com Geazi, com Acã, Sansão, Demas, Judas e tantos outros. Ele usou, ele derribou até esses homens que foram homens que estavam ali firmes. Por isso que temos que estar a tudo. O inimigo se opõe ao perdão. O perdão é eficaz para que não podemos dar brecha para o inimigo, porquanto não basta perdoar, mas evidenciar o perdão. O povo de Deus proporcionará ao inimigo a oportunidade de se aproveitar da falta de reconciliação para enfraquecer a igreja. Faz parte do novo viver o exercício da misericórdia e do perdão. Temos que perdoar. E mesmo que eu fui magoado, eu tenho que perdoar. Nós temos que perdoar, para que nós podemos ter paz também. Conclusão, enquanto a igreja estiver nesta terra, terá de enfrentar as invertidas do maligno, as quais podem ser sutis e quase imperceptíveis. Por isso precisamos viver em constante vigilância, fortalecendo no Senhor, na força do seu poder, para com a ajuda do Espírito Santo, estar atento aos princípios bíblicos para viver vitorioso. Tá vendo aí? É estarmos atentos porque Ele é sagaz. Mas Cristo é maior. Quem está conosco é maior. Porque Cristo conhece os nossos pensamentos, a nossa estrutura. Ele sabe o que precisamos. E Ele é que nos fortalece a todo dia. Que você venha meditar nessa palavra de hoje. Que você venha pôr em prática para que você, revestindo a armadura de Deus, que é a armadura que está lá em Efésios 6:10. Revista-se dessa armadura de Efésios 6:10. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Compartilha meus vídeos.